Olá, que alegria ter você aqui com a gente pela TV Evangelizar, começando a transmissão do programa A Vida em Foco, que chega para você pelo sinal do satélite, também em canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar sobre diversos temas, começando pela saúde dos jovens adultos até 50 anos que tem aumentado casos de câncer em mais de 200% no SUS entre 2013 e 2014. Nós vamos entender o que está acontecendo com esses jovens adultos. Vamos também mostrar para você um projeto chamado RimArt, que promove qualidade de vida para os pacientes com doenças renais. Hoje é ainda o dia de Black Friday no Brasil, então nós vamos garantir os direitos ao consumidor para que você não caia em nenhuma armadilha. Vamos também falar sobre transplante de córnea, que é o segundo órgão com mais pessoas na lista de espera, e ainda falar sobre o primeiro domingo do Advento, que destaca a esperança e a vigilância e que vamos celebrar neste próximo domingo. Então fica aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. E já que nós estamos em uma data em que as pessoas acabam ficando com muita vontade de aproveitar as promoções, que é a Black Friday, né? Você já deve ter recebido várias notificações no seu celular, e-mails e próprios anúncios, né, que vêm especificamente para aquilo que a gente está precisando, parece, não é assim? É isso que acontece, mas a gente tem que estar atento, principalmente com os direitos do consumidor, porque nesse momento também tem as pessoas de boa fé, mas tem as de má fé, as empresas que acabam aproveitando para tirar mais dinheiro ainda do seu bolso do que deveria. Então a gente convidou aqui o superintendente do Procon de São José dos Pinhais, Jaiderson Rivarola. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? Bom, hoje é um dia que a gente tem que se controlar emocionalmente, né? Digamos assim, mas as informações ajudam muito o pessoal a não cair nessas armadilhas, né? O que seria destaque pela sua experiência como superintendente do Procon? O que é o mais arriscado que acontece, o mais perigoso que acontece nesses momentos de grande promoção? Aquelas ofertas milagrosas. Tá. Por quê? As pessoas acabam acreditando que aquela oferta é muito boa e esquece de se precaver e verificar se realmente aquela oferta existe, se vai ser cumprida e tudo mais. Entendi. Então é uma oferta que seja de desconfiar. Será que é tudo isso? Mas o risco é o quê? De não entregar, é de repente ser uma falsa promoção, subiram para depois descer? O que geralmente acontece? Então, geralmente o que acontece é justamente isso. As pessoas comprarem um produto ou um serviço que não vai ser entregue, não vai ser realizado. Entendi. E elas são atraídas, então. É golpe mesmo, são atraídas pelo preço que é muito abaixo do preço do mercado. Entendi. Então os golpes existem por todos os meios. Especialmente no meio digital, nas compras online, especialmente nesse meio. Tá. Então os golpes eles têm que tomar cuidado, atenção. Somente com relação ao preço, ou tem alguma coisa envolvida em juros, em parcelamento também? Como é? Então nós temos uma lei federal que trata do preço, né? O preço tem que sempre estar à vista. Está muito claro para o consumidor que ele está comprando um produto. Então, o preço total à vista, se ele é parcelado, se há juros, o percentual de juros que vai ser cobrado, o frete, o valor do frete. Muitas vezes as pessoas veem aquela promoção, aí quando vai clicar lá para comprar o produto, veem que o valor do frete é um absurdo. Eles acabam tirando aquela diferença no frete, compensando. Isso não está claro, isso é uma prática abusiva contra o consumidor. Se a pessoa que estiver fazendo a experiência ali da compra online e ver um caso assim, ela tem que notificar o Procon, ela tem que tomar uma atitude nesse sentido? Eu sempre digo o seguinte, a primeira informação é em relação a o que você quer comprar. Tá. Quero comprar um produto tal, então já pesquisa sobre esse produto antes. Essa loja, dá um Google, até para você saber se essa loja é confiável, se não há muitas reclamações, a reputação da loja. Não compre em qualquer fornecedor porque o preço está muito barato. Pesquise muito, essa é uma dica muito importante. Tá, pesquisar. Que sites que são confiáveis para pesquisa? Teria que ser algum que olha para o CNPJ da loja, para esses que avaliam a própria reputação
dos clientes? O que você indica? É muito importante os consumidores buscarem os grandes fornecedores, as plataformas da empresa. Porque eles fazem muitas vezes na internet uma variação do nome. Loja tal, você coloca loja tal, acrescenta um E naquele nome. Ou usam não o .com.br, mas o .com sem o BR. Então, há várias formas deles enganarem o consumidor. Mas então daí seria uma fraude de uma loja também? Uma fraude de uma loja. O que acontece muito, as pessoas estarem comprando numa plataforma acreditando que é a da empresa e não é. É uma falsa. Não é. Isso e acontece só muito? descobre depois que faz o pagamento. E é uma dica muito importante, que você vai fazer o pagamento, verifica se bate o nome da loja e principalmente o CNPJ. O CNPJ tem que ser o mesmo, porque hoje eles também conseguem abrir o nome da loja igual. As pessoas acreditam... A capa ali da internet, digamos, exatamente, acreditam que é aquele site, que é o fornecedor que sempre está vendendo para ele, que ele sempre compra, mas quando ele vai fazer o pagamento, o nome é o mesmo, mas o CNPJ é diferente. É ali que pode dar diferença, então tem que estar muito atento. Olha só. Esses casos de golpe não tem muito o que fazer, a pessoa vai ter que arcar com prejuízo, ela vai ter que abrir um boletim de ocorrência. Como funciona? Tem o que fazer, sim. Tem? Tem. Em São José dos Pinhais nós devolvemos de janeiro até esse ano, até agora, em outubro, novembro, novembro, 1 milhão, quase 1,5 milhão de reais. De pessoas que caíram no golpe, fizeram boletim de ocorrência, procuraram o Procon, nós orientamos como fazer para reaver o dinheiro e conseguiram recuperar o dinheiro de volta. Que legal. Olha, parabéns, São José dos Pinhais, hein? Com essa tecnologia aí à frente. Então é possível sim. Inclusive tem uma decisão nova do STJ, Carol, que você, consumidor, os bancos, né? Eles têm o dever de acompanhar a sua movimentação bancária. Então, se eventualmente você clicou num link para fazer uma compra e foram feitas compras no seu nome, imediatamente faça a contestação bancária, faça o boletim de ocorrência e o banco é responsável porque houve uma movimentação atípica na sua conta. Entendi. E eles têm como detectar, e o banco é responsável e tem que devolver o teu dinheiro. Que legal. Isso também é direito ao consumidor. Direito ao consumidor. Muito bem. Meu querido, tem algumas perguntas. Vou pedir para a produção colocar na tela a primeira pergunta lá, que são de conhecimentos gerais aqui. O que fazer caso a loja atrase o prazo de entrega? Que também isso acontece muito. Você falou do frete, né? Um frete super faturado e que às vezes ainda não consegue entregar pela autodemanda. Temos o que fazer? Nesse período é importante o consumidor saber exatamente o preço do frete e o prazo de entrega. Os grandes fornecedores já colocam até o prazo de entrega um pouco maior por conta do período. Então nós temos que entender também que é um período diferenciado. As pessoas estão muitas pessoas comprando, não vai conseguir cumprir talvez aquele prazo que é o usual. Então você já tem que pensar o seguinte: qual que é o prazo médio? É 5 dias? Então já coloca 10, 15 dias. Então cabe ao fornecedor. Empresa, o fornecedor tem que fazer fornecedor já prever e avisar o consumidor. Por quê? Você está comprando um produto que você vai dar de presente ou algo importante para sua casa, uma televisão, uma geladeira, não pode esperar muito tempo. Sim. Atrasou o prazo de entrega, abre a reclamação junto ao fornecedor e se não for resolvido, aí sim, procura o Procon. Entendi, muito bem. Tem mais uma pergunta? Coloca lá na tela, produção, por gentileza. Pode dar um zoom para mim ali aí. Posso desistir da compra? A desistência, aqui vamos falar sobre... eu tenho que distinguir aqui se é presencial ou se é... Online, né? As pessoas confundem muito. Infelizmente, há informações desencontradas e, vou dizer, erradas na internet. Sim. Você vai fazer uma compra de um produto, ou contratar um serviço, pela internet, pelo WhatsApp, por outros canais de rede social, o prazo que você tem para se arrepender dessa compra é de 7 dias. Tem que justificar o porquê? Não. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor diz que você pode se arrepender, devolver esse produto e você não precisa justificar o motivo pelo qual você está devolvendo esse produto. 7 dias para as compras online. Nas compras presenciais, alguns fornecedores, é uma política de trocas da empresa, de arrependimento da empresa. Algumas empresas falam o seguinte: você comprou um produto na loja física, não tirou etiqueta, você tem até 30 dias para fazer a troca. Mas isso é uma política de trocas da empresa. A regra geral é compras online, compras pela internet, 7 dias de arrependimento. Mas aí o arrependimento ele pode ser uma devolução, né? Exatamente. E a loja física é uma troca, não há devolução para esse caso, a menos que seja um defeito, talvez. Alguns fornecedores falam também em arrependimento. Não é o comum. O comum e usual realmente é que as pessoas compram o produto pela internet e têm os 7 dias para se arrepender e devolver esse produto.
Comprei na loja física, fui lá, experimentei, provei o produto. Aí já não cabe o direito de arrependimento, você não tem como trocar ou devolver esse produto. Entendi. Como que fica o estorno do pagamento nesse caso de arrependimento online? A pessoa pagou lá no cartão de crédito ou no boleto, ou fez um Pix, né? Que é muito comum. Então, aí você vai fazer o seguinte, o que a lei diz? Que você vai ser devolvido aquele valor para você, dependendo da modalidade que você fez o pagamento. Eu comprei no cartão de crédito parcelado em várias vezes. Ou seja, vai ser devolvido para você na medida que você fez o pagamento, de forma parcelada. Pagou no Pix, à vista, o dinheiro vai ser devolvido à vista. Também é devolvido. Exatamente, essa é a regra. E qual que é o prazo? Existe um prazo para essa devolução ou não do Pix? Alguns fornecedores pedem 48 horas, 5 dias, uns pedem até mais, 15 dias. Então isso tem que estar lá escrito na hora da compra? Muito claro para o consumidor. Entendi. Se não tiver essa informação, pode acontecer, né? Da pode devolução. Acontecer. Então tá numas letras muito miúdas. Pois a gente fala assim, procura o fornecedor, manda um WhatsApp, um e-mail. Tenta resolver com ele. Não resolveu, aí você pode procurar o PROCON, o órgão de defesa do consumidor da tua cidade. Mas as empresas geralmente, elas facilitam, né? Essa resolução hoje. Geralmente as empresas facilitam, devolvem. Mas seja um golpe, né? Se for um golpe, não tem o que fazer, né? Exato. Aí é difícil, aí realmente fica mais difícil. Sim, com certeza. Meu querido, muito obrigada por vir abrir os nossos olhos aqui hoje, né? Nós temos aqui 7 em cada 10 brasileiros que já planejam financeiramente a Black Friday, né? Então, existe um planejamento em cima disso. 60% que pretende gastar mais de R$500. Então, a gente tem que ficar atento para que você, primeiro, que compre aquilo que você precisa, né? Que olhe a qualidade dos produtos e que possa rastrear essa empresa principalmente, porque você viu que tem muitas empresas que aproveitam esse momento para dar o golpe, né? Ou melhor, falsas empresas, né? Que às vezes só utilizam o nome da empresa para isso. Muito obrigada, querido, por vir aqui hoje, tá? Obrigado, Coral. Agradeço a oportunidade. Falo para as pessoas, vai comprar um produto, primeiro, vê se precisa dele. Primeiro. Segundo, dá um Google, pesquisa sobre essa empresa que você vai comprar. E claro, vai fazer o pagamento, prefira fazer o pagamento pela internet, aliás, o pagamento pelo cartão de crédito, não por Pix e jamais, quando você vai fazer o pagamento, para uma pessoa diversa daquela que você está pagando. Sim, tem que está comprando para a loja tal, vai pagar para o José ou para uma outra empresa que não tem nada a ver com a compra. Presta atenção nisso para você não cair no golpe. Com certeza. Obrigado. Muito boas dicas. Obrigada, viu? Vamos agora falar sobre segurança, principalmente segurança das mulheres, porque existe um site onde a mulher pode verificar o histórico criminal dos seus parceiros. Olha só. A plataforma foi lançada em maio deste ano e em menos de 2 meses ultrapassou 15 mil usuárias. O funcionamento foi pensado para que a mulher consiga, com poucos cliques, informações simplificadas sobre processos criminais, mandados de prisão e outras ocorrências que eventualmente pesem contra um namorado, por exemplo. O sistema oferece para as mulheres ainda uma espécie de tradutor do que cada processo significa. A plataforma usa base de dados públicas disponíveis em tribunais e diários oficiais. Então, acesse você, que até para amigos, né? Para amizades, para que você saiba com quem você está se relacionando. E hoje nós vamos ter aqui para você, na nossa programação, Noite de Louvor, aliás, não é hoje, né? Na segunda-feira, Noite de Louvor, às 7 da noite, que vai contar com a presença de Irmã Zélia e o padre Rodolfo Faria. Olha só, vamos rezar nesse nosso grupo de oração nacional. A partir das 18 horas, você reza com a gente o Santo Terço Mariano e às 19 horas já entra a programação do Noite de Louvor para todo o Brasil. Você que é de Curitiba e região metropolitana já sabe aquele convite especial para estar aqui conosco presencialmente no auditório Jesus das Santas Chagas, rezando com muita fé no Noite de Louvor. E agora nós temos um recadinho aqui na nossa programação. Você sabia que o tártaro pode ser sinal de inflamação no corpo e está ligado a doenças como diabetes e problemas cardiovasculares? Presta atenção, hein, gente? Muita gente vai escovar os dentes, usa aquele enxaguante comum, mas o tártaro continua aparecendo. Será que você está tratando o que realmente precisa?
Quando o tártaro se forma, vem junto bafo, mau hálito, aquele amarelado nos dentes e até insegurança para você sorrir. Por isso, para tudo que eu quero te apresentar a linha Tridal. Foi desenvolvida para combater o tártaro, deixar os seus dentes limpos de verdade. Ela vai eliminar o que já está nos dentes e impede que o tártaro volte. Cuida da sua gengiva, da boca e, claro, devolve a sua autoestima. E a linha é completa, pasta, enxaguante e a espuma. Essa espuma é o grande segredo. Ela vai substituir a escovação na correria do dia a dia, combate placa bacteriana e te deixa preparado com hálito fresco a qualquer momento. Muita gente, inclusive quem faz tratamento oncológico, confia na Tridal, porque ela vai ajudar você a regenerar tecidos, tratar feridas e devolver a sua autonomia para você falar e se alimentar. Promoção imperdível para você que ligar agora. Adquira já o kit saúde bucal da Tridal pela metade do preço. Vai completo, pasta, enxaguante e espuma. Você ainda pode escolher qualquer produto da bancada por apenas mais R$1. Conheça agora a linha da Tridal, a mais completa para cuidar da sua saúde bucal. No próximo bloco, vamos olhar para o aumento de câncer em jovens adultos de até 50 anos e falar sobre prevenção principalmente. Então saímos agora com imagens de Porto Seguro, na Bahia. Olha que imagens lindas, nos acompanham pelo site tvevangelizar.com.br. A cidade que tem o apelido de berço do Brasil por ser o local onde a frota de Pedro Álvares Cabral chegou em 1500. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco. Vamos falar sobre a saúde dos jovens adultos, ou seja, quem tem até 50 anos de idade, que se fala de uma saúde no auge, não é? Mas nós estamos vendo casos de aumento de câncer e significativo. Estamos falando quase 300% de aumento dentro dessa população. Então, algo que a gente precisa entender, será que alguma mudança de hábito, de estilo de vida? Será que estamos falando puramente de genética, que mudou alguma coisa no gene do ser humano? Acho difícil, né? Então vamos conversar com o Dr. Marciano Anguinoni, que é cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade de estar aqui levando informações. Com certeza, eu agradeço também, viu? Deixa eu trazer até uns números aqui, né? A gente está falando dados entre 2013 e 2014, que o número de diagnósticos nessa faixa etária cresceu quase 4 vezes. Então, estamos falando em um período de menos de uma década aqui e 4 vezes mais casos de câncer, num geral, isso aqui, né, doutor? Isso, Carol. Na verdade, esse aumento de 300%, ele reflete uma população que nós, até 2 décadas atrás, nós não tínhamos câncer nessa população. Não entrava na conta. Não entrava na conta, que é os pacientes de 15 a 30 anos mais ou menos. Mas quando nós olhamos pacientes abaixo de 50 anos, não chega a ser um aumento de 300%, mas nessa população também, de modo geral, abaixo de 50 anos, é onde a gente, na verdade, coloca foco maior hoje. Mas, como você bem colocou, em populações abaixo de 30 anos, de 25 anos, nós não víamos nenhum caso. Por isso que subiu esse número, por causa dessa população. Por isso esse aumento drástico. Nossa. E era uma doença que até pouco tempo atrás era tida como doença da terceira idade, Sim. doença do idoso, mas hoje é uma mudança de paradigma e isso acende um sinal de alerta mundial em relação a esse fenômeno. E isso mostra o quê? Mostra uma fragilidade, mostra uma mudança de estilo de vida, porque nós estamos falando de uma outra geração, então, que está subindo esse número, né? Perfeito, Carol. Isso está sendo estudado, mas nós temos já alguns culpados para esse fenômeno. Embora no começo achava-se que isso era meramente em razão do aumento do número de diagnóstico, né? Os exames melhoraram, então se faz mais diagnósticos. Depois começou-se a achar que isso também tinha fatores genéticos. E nós sabemos também hoje com a epigenética, que é o estudo, né, desse contexto de herança familiar, nós sabemos que sim, mais
síndromes genéticas hoje estão relacionadas com o câncer, mas mesmo assim o número ainda é pequeno, 10% em média dos cânceres não justificaria. Aumento, né? Exatamente. Então o que está acontecendo? Isso na verdade é multifatorial e tem relação direta com os hábitos das pessoas, principalmente os hábitos ocidentais. Então hoje o que a gente tem observado? A alimentação irregular, rica em ultraprocessados, agrotóxicos, os microplásticos que muitos alimentos têm, que hoje a gente sabe, o aumento de consumo de álcool em população jovem, né? Os adolescentes já começam a ir para as baladas, ingerir álcool, o cigarro, mesmo o cigarro, o vapor. Hoje também se comenta muito do microbioma. O que é o microbioma? É a flora bacteriana do nosso corpo. Então, o microbioma intestinal, hoje a gente sabe que a alteração no microbioma é também causa de câncer. E o que altera o microbioma? Também a gente cai na mesma história, má alimentação, dieta pobre em fibras, uso exagerado de antibióticos mesmo em idade jovem. Então isso está fazendo com que as pessoas, né, as crianças, elas começam a ser expostas a fatores de risco, como má alimentação. Um outro fator também muito importante, Carol, o sedentarismo, né? As crianças hoje, e até por uma questão, são mais sedentárias, a obesidade. Então, a alimentação errada leva, né, à obesidade. Então, esses fatores somados estão fazendo com que a gente observe o aumento da incidência de câncer em todas as faixas etárias, alguns mais do que outros, mas, sobretudo, o que é o sinal de alerta, nessas pessoas jovens. E é preocupante, porque tudo isso que você comentou pode ser mudado, né? Pode ser melhorado pela população, para quem está preocupado realmente com a saúde, né? Perfeito, Carol. Então a gente está vivendo hoje um momento de novos conceitos em saúde, né? Com a MEV, que é a medicina do estilo de vida. As pessoas estão se cuidando mais, mas isso ainda tem um acesso restrito, porque isso é caro, isso custa. Isso não é nos programas de saúde pública, isso ainda não existe. A medicina ainda ela é baseada em tratamento, não em prevenção. Mas se a gente está falando aqui hoje, né, de aumento de incidência de câncer, eu acho que a gente tem sim um papel de conscientizar. Sim. Porque as pessoas não precisam fazer muito para reduzir os riscos de câncer. Basta, né, elas mesmas e também nos filhos começar a adotar hábitos saudáveis, evitar os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos de mercado, restringir bastante o consumo de álcool, evitar o tabagismo, evitar, né, os tipos de cigarros eletrônicos, focar em atividades físicas, então dormir bem. Tudo isso faz com que a gente reduza drasticamente o risco de câncer. Sim. As pessoas não sabem, mas hoje cerca de 30 a 40% dos cânceres são evitáveis com essa mudança comportamental que a gente acabou de falar, Carol. Olha só, 30 a 40% são evitáveis. Acho que talvez essa nossa conversa aqui, ela tem um papel fundamental mesmo de conscientização. De conscientização, né? E acender um alerta, né? Porque a gente está falando de jovens que muito provavelmente moram na casa dos pais, dependem desses pais e não estão cuidando da saúde. E é interessante porque eles têm uma preocupação estética, mas estética não tem a ver com saúde, claro, exatamente, né? O jovem, ele pensa que é imortal, a preocupação é estética e, na verdade, é isso mesmo. Até essa preocupação não existia até pouco tempo atrás. Sim. Imagina uma pessoa de 25 anos, Carol, com dor abdominal, começa a perder peso, a última coisa que ela vai pensar é que ela pode ter um câncer. Sim, ela nem imagina, né? E aí isso leva até uma diagnóstico muito tardio. Exatamente. E aí a chance de cura é menor. Entendi. O diagnóstico é tardio porque essas pessoas jovens, elas não suspeitam do câncer. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, você como cirurgião oncológico, né? Você tem visto esse aumento também na sua mesa de cirurgia de mais jovens ou não? Sim, Carol. Infelizmente, no nosso consultório... Não é só estatística, que a gente olha para os números, é claro, mas é aproveitar a tua experiência, né? Sim. Recentemente, eu tratei um paciente de 25 anos com um câncer de estômago avançado. Nossa. E nos últimos meses, eu tive alguns pacientes de 30, 28 anos com câncer de intestino. Aliás, esse é um dos cânceres em que a gente está observando, que a gente mais observa o aumento da incidência e é onde a gente mais tem esses fatores de risco que nós falamos,
falamos, né? A má alimentação e a obesidade, sedentarismo. Quando a gente fala ainda de má alimentação, é importante ressaltar o consumo de carnes vermelhas processadas, os embutidos que foram recentemente classificados como carcinógenos tipo 1. Então, a gente está tendo, eu vejo no meu consultório, cada vez mais pacientes de 30 anos ou menos com cânceres que já chegam, infelizmente, mais avançados, até porque veja que paradoxo da natureza, Carol. Em jovens, o câncer é mais agressivo do que na terceira idade. Mas a gente está falando de aumento de mortes também ou não? Aumento de mortes também. Mortes também. Também. Porque isso é interessante a gente pensar do ponto de vista do pessoal mais jovem, né? Às vezes não está preocupado com um câncer, com uma doença grave, e muito menos que isso pode ter uma sequela para a vida. Porque pode ser que ele resolva o caso, faz uma cirurgia, dê tudo certo, mas ele vai ter uma vida muito mais fragilizada e uma vida mais longa, porque ele pegou muito jovem essa doença, né? Isso que eu quero dizer. Isso. E infelizmente, nessa população mais jovem, a taxa de cura também é menor. E imagina o drama, né, Carol? Aquela pessoa que acabou a faculdade, ela casou, tudo, né? ela teve o primeiro filho, ela começa a fazer planos para a sua vida futura, compra o imóvel e de repente um câncer. Né? Então o impacto é muito grande. E aí, novamente, nessa conscientização, não só em relação aos fatores de risco, mas a essas pessoas que têm sintomas, né, suspeitos, sintomas que fazem a gente pensar nisso: perda de peso, dor abdominal, anemia, sangramento nas fezes, né? Sintomas que não passam por mais de, né? A pessoa tem sintoma e 1, 2 semanas ele não desaparece. Então essas pessoas precisam procurar a avaliação médica, porque pode ser um câncer e ela não pensa nisso, ela pensa, isso vai passar. E quando procura, já está mais avançado, porque, novamente, o câncer nesses pacientes jovens ele é mais rápido, mais agressivo e mais mortal. Você mencionou muito o câncer no intestino, no estômago, nessa parte, né, mais gastro. Esse é com maior incidência nessa população vamos por até 30 anos aí ou não? Até 30 anos, um dos principais é o câncer de intestino, mas nós temos outros cânceres também que a gente está observando o aumento da incidência em população que a gente chama jovem, porque 30 anos é jovem, né? Sim, muito. Vamos ser sinceros, né? 30 anos são super jovens, né? Então, alguns cânceres que estão aumentando a incidência. Intestino, nós falamos que é o câncer coloretal, do intestino grosso. Também o câncer de pâncreas, o câncer de endométrio, que é um câncer de útero, tá? O câncer de tireoide e o câncer de mama também. Então, na mulher, câncer de útero, de mama. E em todas as pessoas, né, homens e mulheres, intestino, pâncreas, tireoide. O de útero e o de mama são os que mais dá para prevenir, dá para fazer um diagnóstico precoce pelos exames. Os outros, como são? O de colo de útero, sim, Carol, que é feito com o exame preventivo. E a vacina, né? Do HPV, a vacina do HPV. Muito, né? Mas o câncer de endométrio, ele não tem relação com o HPV. Ele está ligado à obesidade, aos maus hábitos. Então, esse é também um câncer ligado a fatores de risco. A diabetes do tipo 2. Então, as pessoas que têm essas doenças, diabetes, têm maus hábitos alimentares, são sedentárias, elas têm um risco maior de câncer de endométrio, que é o câncer de dentro do útero, não o de colo do útero, que esse sim é prevenível através do exame preventivo e da vacina contra o HPV. Os outros dá para detectar alguma forma ou não? O de estômago, de intestino? Isso, Carol. Então, como é que a gente pode, né, reduzir a incidência desses cânceres? Primeiro, reduzindo os fatores de risco com medidas preventivas. Mudança de estilo de vida. Mudança comportamental. Mas, fora isso, veja que interessante, nós não temos tratamentos preventivos como a gente tem para outros cânceres, a não ser o câncer de cólon, né? Cólon retal, intestino. Porque o câncer de intestino, ele sim pode ser prevenido com um exame chamado colonoscopia. Porque quando a pessoa faz a colonoscopia, são detectados pólipos. Os pólipos são verrugas internas, uma espécie de verrugas internas, né, do intestino grosso, e durante esse exame os pólipos são removidos. E isso é muito bom, porque o pólipo, ele é precursor do câncer. Então a pessoa não sente nada, ela faz uma colonoscopia, acha um pólipo, esse pólipo é removido na hora do exame. Então a colonoscopia sim pode prevenir o câncer do intestino grosso. Câncer de mama,
câncer de endométrio, câncer de tireoide, outros cânceres, nós não temos como prevenir, a não ser adotar medidas, né, comportamentais, que nós falamos, e também a questão do diagnóstico precoce que você colocou, Carol, que é a pessoa fazer exames regulares. Quando a gente fala exames de rastreamento, é para que o câncer, se ele aparecer, ele seja detectado no início, que é o que acontece com o câncer de mama, por exemplo. Né? Então, a mamografia tem a finalidade de fazer a detecção precoce e não prevenir. Isso é muito importante que a gente comente, porque as pessoas pensam, poxa, mas eu fazia meus exames, como que eu fui deixar aparecer um câncer? Para a maioria dos cânceres, os exames eles têm a finalidade de detecção precoce, para que a gente trate na fase inicial. Mas alguns cânceres, como o de colo, de útero e o de intestino, nós falamos, a gente pode intervir, e a colonoscopia, é importante que a gente fale, que seja feita aos 45 anos de idade, a primeira vez na vida. 45 anos. Isso. Muito bem. Meu querido, muito obrigada, viu, por trazer tantas informações pra gente. Acho que realmente é uma questão de entender, né, não é nem longo prazo, curto, médio prazo a gente está falando aqui, e que faz diferença os hábitos que a pessoa tem, principalmente os jovens, que me preocupa, né? Me preocupa a família, que às vezes não sabe que aquele jovem não está se cuidando e talvez precisa, né, pegar um pouquinho ali, segurar um pouco mais, né, doutor? Perfeito, obrigada, Carol. Obrigada, tá? Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Agora, mais um recadinho para você de saúde. Acompanhe. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. O convite agora é para você que tem o sonho de peregrinar com o Padre Reginaldo Manzotti, e pode ser que esse sonho se realize, sabe quando? No próximo ano, 2026, em Pentecostes. E para onde que você vai peregrinar com o Padre Reginaldo Manzotti? Você vai ver aí as imagens? Olha só. Vamos parar em Fátima, né? Que é onde vai acontecer o Pentecostes em si. Mas vai começar em Londres, então vai fazer city tour pelos principais pontos turísticos. Você vai conhecer também Stamford, York. A viagem vai continuar passando pelo castelo de Alnwick, vai a Edimburgo, capital da Escócia. Também o Palácio Oficial da Escócia faz parte desse pacote, Glasgow, Liverpool e também Stonehenge, que é uma cidade histórica, também passando por Lisboa, em Portugal. Olha só quantas cidades você vai conhecer para esse congresso internacional no Cenáculo com Maria, que vai acontecer então em 2026. A partir do dia 11 de maio, você já está com os contatos, é um WhatsApp ou pelo e-mail peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. Entre em contato para saber
qual a condição especial eles vão te oferecer nesse dia de hoje. Pode ser a realização do seu sonho de viajar com o padre Reginaldo Manzotti, peregrinando pela Europa em Pentecostes. Então, faça agora mesmo o seu contato. E agora a gente vai dar uma nota para você aqui sobre ostras de Cabaraquara. Aqui no litoral do Paraná, acaba de ganhar um novo motivo para se orgulhar. As ostras do Cabaraquara, em Guaratuba, receberam o selo de indicação geográfica, um reconhecimento concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. O pedido do registro foi feito pela Associação Guaratubana de Maricultores, Água Mar. Atualmente, a associação conta com 10 produtores que geram aproximadamente 80 mil dúzias de ostras anualmente. A conquista reconhece a tradição e a qualidade das ostras cultivadas na comunidade de Cabaraquara, conhecidas pelo sabor leve e adocicado. Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o local é considerado um verdadeiro santuário ecológico, onde a ostreicultura é a principal atividade econômica. O processo começou em 2022 e envolveu estudos, diagnósticos e o resgate histórico da região. Com o selo, os produtores locais ganham proteção legal e exclusividade no uso do nome Ostras de Cabaraquara, fortalecendo a identidade cultural, o turismo e a renda das famílias que vivem da atividade. Próximo bloco, nós vamos falar sobre transplante de córnea. Então, volte aqui comigo. Enquanto isso, saímos com imagens da bela Ouro Preto, em Minas Gerais, que me acompanha pelo site tvevangelizar.com.br. Foi a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial da Unesco, em 5 de setembro de 1980. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco para falar sobre o transplante que tem mais pessoas na lista de espera, o segundo que mais tem espera. E a gente está falando do transplante de córnea, que na verdade substitui um tecido do olho que está danificado. Acompanhe essa matéria. No ano 2000, seu Valdir, hoje com 69 anos, começou a apresentar dificuldades para enxergar. Foram muitos anos de idas ao oftalmologista e nada resolvia. No ano de 2017, ele foi diagnosticado com glaucoma, uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos e envolve de forma clara as células da retina. Ele chegou a realizar uma cirurgia laser para tentar corrigir, porém já era tarde demais. O seu Valdir perdeu a visão do olho esquerdo. Eu não conseguia andar sozinho. Eu estava sendo puxado para a mão da minha esposa. A córnea é a primeira camada do globo ocular do olho, onde ela é responsável pela refração da visão. Então é a primeira parte da função visual do nosso organismo. Para recuperar a visão, ele precisou fazer um transplante de córnea, um procedimento cirúrgico no qual o tecido danificado ou opaco da córnea é substituído por uma córnea doada por um doador falecido. Depois de 3 anos na fila de espera, o seu Valdir fez a tão sonhada cirurgia de transplante. Porém, por falta de cuidados, a córnea transplantada no seu Valdir sofreu rejeição. Novamente, ele precisou voltar para a fila de espera. Eu me culpo, que eu não fiz o tratamento certo. Tinha 3.000 e não sei quantas pessoas na minha frente para fazer o mesmo transplante. O transplante de córnea não é apenas uma intervenção física, mas também uma jornada emocional e psicológica. Para muitos receptores, a cirurgia representa uma segunda chance, uma nova perspectiva sobre a vida e suas possibilidades. Então
O seu Valdir, ele já fez várias cirurgias e daí esse ano a gente refez essa cirurgia. Hoje eu estou conseguindo andar sozinho, estou conseguindo me movimentar. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a córnea é o segundo órgão com mais pessoas na fila de espera, um pouco mais de 23.700 pessoas. Em primeiro lugar, vem o rim, com 31.541 pessoas à espera do órgão. Com uma só córnea, é possível realizar 5 diferentes procedimentos cirúrgicos. A gente pode promover melhora com o transplante de córnea de várias doenças. Existem vários tipos de transplante de córnea. Os principais transplantes são os transplantes penetrantes, onde eu tiro todas as camadas da córnea e coloco uma nova córnea no local, mas também eu posso fazer transplantes lamelares, onde eu vejo o local onde está o problema e eu só mexo naquela estrutura. A conscientização sobre a importância de ser um doador é crucial para garantir que pessoas como o seu Valdir tenham a oportunidade de recuperar a visão e experimentar uma vida plena. Me perdoa, sabe? Mas isso me deixa tão feliz. Eu voltei a viver agora, coisa que eu não estava fazendo. Eu sou doadora e eu fico muito feliz que, mesmo depois que eu não estiver mais aqui, um pedacinho de mim vai estar fazendo um bem para outras pessoas. Agora temos recadinho especial aqui na nossa programação. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? O meu nome é Josina Xavier de Souza. Há 6 meses que eu estou vindo no Sonolife. Tudo que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu acho que eu nem estaria mais andando. Estava numa condição que... Mas depois que eu comprei o colchão, que eu estou usando, não sinto mais esse desconforto como eu sentia. Sentia muita dor, nossa, não aguentava nem andar. Olha, gente, vocês que estão em dúvida, pode comprar, que faz muito bem para a saúde. Viu só? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. A Sonolife também conta com tecido com tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar sua coluna e a sua postura de maneira natural. Acordar renovado todos os dias, sem dores e com disposição para aproveitar. Ai, gente, isso não tem preço. Ligue agora e aproveite a promoção de Fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. Pura satisfação. Não espere mais, ligue agora. Vamos falar de uma história muito inspiradora agora, para começar pela dedicação à escultura de santos feita por esse senhor de 80 anos. Quem traz para nós essa matéria é a Fabiana Vantucci. Mãos que transformam um pedaço de madeira em arte. Um dom que acompanha seu Antônio desde criança. Meu pai era marceneiro e ele começava a me soltar as ferramentas na mão para mim ir aprendendo, me explicando alguma coisinha. E aí eu fui tomando gosto pelas coisas. Seu Antônio trabalhava em uma fábrica de móveis, mas gostava mesmo era de fazer esculturas. Com o tempo, ele começou a esculpir as imagens de santos. Já são mais de 50 anos produzindo belas peças com ferramentas que ele mesmo fez. Eu pego uma foto, um desenho do santo e daí vou aperfeiçoando, vou tirando na madeira. Do papel eu passo para madeira. Devagarinho vou tirando os detalhes que precisa e até que deixa no ponto
exato como é para ser. Até hoje, seu Antônio esculpiu cerca de 500 peças. Algumas delas não têm preço. É o caso dessa imagem de Jesus Cristo, que ele fez especialmente para a esposa. Imagem que fica em um lugar bem reservado da casa, no quarto do casal. A esposa, Dona Maria Elisa, garante que já alcançou muitas graças por meio dela. No dia que ele ia operar, ele fez 10 cateterismos, 4 canoplastia, e no dia que ele ia fazer a angioplastia, foi rezar, e o médico veio buscar ele para levar. Daí eu disse, doutor, espera um pouquinho aqui. Isso aqui, eu digo, o senhor não vai fazer. Aí fiquei rezando, dali um pouco ele veio me chamar. E ele não precisa mais. Outra peça especial é uma escultura do Sagrado Coração de Jesus com 2,10 metros de altura, que foi feita sob encomenda. Deu um tornado lá em Passo Fundo, esses anos atrás aí, e daí caiu a árvore. Daí ele aproveitou uma dessas toras e mandou para cá, para mim fazer. E dali eu peguei e tirei o coração de Jesus com 2,10 metros. Eu continuo trabalhando sempre, gosto de trabalhar. Eu preciso trabalhar, não sei ficar parado. Tem que sempre fazer alguma coisa. E olha só, todas essas histórias que nós trazemos para você aqui, as inspiradoras, as conversas que nós temos aqui com profissionais da saúde, profissionais que nos ajudam a tomar as melhores decisões, tudo isso acontece porque nós temos pessoas, e estão aí, ó, do outro lado, que nos ajudam a sustentar esta obra. Nós somos uma associação que dependemos exclusivamente de doações. Então, por isso que eu fiz essa pausa aqui, porque se você acompanha o programa A Vida em Foco e muito mais aqui na nossa programação, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos de você para continuar produzindo esse material e transmitindo de forma gratuita. Carol, mas eu não tenho um cadastro na obra Evangelizar é Preciso. Não tem problema, porque a gente colocou o QR Code aí na tela justamente para você fazer uma doação agora. Você não precisa ter um cadastro, você não precisa ser associado, mas se você nos acompanha, eu peço a sua ajuda, porque nós precisamos de você. Então, é só você abrir o seu aplicativo bancário e escolher a opção Pix por QR Code. Quando você apontar ali, você já vai ver que vai aparecer a Associação Evangelizar é Preciso e o valor você decide. Nós te agradecemos por confiar na obra Evangelizar é Preciso e principalmente por nos ajudar a continuar com esta missão de evangelizar por todos os meios de comunicação. Agora nós queremos trazer para você o que nós chamamos aqui de Minuto Adventus, porque nós estamos prestes a iniciar esse momento litúrgico do Advento, né? Que são os próximos 4 domingos que antecedem o Natal. E cada um deles tem um significado especial. O primeiro já traz uma mensagem de esperança. Olá, Carol. Olá a todos que estão acompanhando a Vida em Foco na TV Evangelizar. Pois é, nós estamos às vésperas do primeiro domingo do Advento. E o Advento é esse tempo litúrgico em que a igreja nos prepara para celebrarmos a vinda do Senhor. Essa é a definição do tempo do Advento. Só que quando a gente fala de vinda do Senhor, a gente precisa ter em mente que tem 2 aspectos aí. O Senhor já veio no Natal, há 2000 anos, nasceu em Belém, foi colocado na manjedoura, como a gente sabe, e o Advento vai nos preparar para a celebração dessa vinda do Senhor no Natal. Porém, o Senhor também virá no fim dos tempos. Haverá uma segunda vinda do Senhor, uma segunda vinda de Jesus. E o Advento também quer nos preparar para essa vinda, para esse encontro com o Senhor. É isso que a liturgia do primeiro domingo do Advento vai nos proporcionar, uma conscientização de que no fim dos tempos o Filho do Homem virá. E para que a gente precisa saber disso? Bom, porque se no final da nossa história nós vamos nos encontrar com Cristo, então esse encontro deve ser o ponto de vista que nos faz viver todas as nossas escolhas, todo o nosso tempo, todos os nossos esforços aqui nessa terra. É como se a igreja dissesse assim, olha, a sua vida nessa terra, dure ela quanto durar, 30, 50, 80, 100 anos, ela deve ser vivida como um grande advento, como um grande tempo de preparação para esse encontro com o Senhor que virá, para esse encontro com aquele que nosso coração ama, para esse encontro com aquele por quem a nossa alma sempre sonhou. Então a gente vive nessa terra, mas vive sabendo que a gente vai se encontrar com o Senhor que virá
e é isso que esse primeiro domingo do Advento quer nos lembrar. Deus abençoe vocês. Um grande abraço, Carol. Fique com Deus. E olha, por falar em Natal, esse é um período também que as pessoas viajam muito e acabam utilizando carro de aplicativos. E nem todas as cidades têm, mas a grande maioria, sim, possui aplicativo para você poder pedir um carro para se locomover. Então, atenção, o número de municípios brasileiros que oferecem serviços de transporte por aplicativo cresceu 65% entre 2020 e 2024, de acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2024. Mesmo com o avanço, o serviço ainda é minoria no país. Apenas 1 em cada 4 municípios brasileiros tem esse tipo de serviço. Entre os 5.568 municípios que responderam ao levantamento, 1.465 informaram possuir serviços como Uber, 99 ou Cabify em operação. A maioria, 73%, que representa 4.084 cidades, porém, declarou não contar com esse tipo de serviço. Os meios tradicionais de transporte continuam predominando, entre eles táxis, ônibus, vans e mototáxis. Então, dê uma olhadinha antes de você escolher a sua cidade para saber que tipo de transporte você vai utilizar. Esse que nós vamos mostrar agora é para quem quer descansar. Então, estar em contato mais com a natureza, ranchos, talvez nem precise de locomoção para isso, né? Vai ficar ali uns dias longe do carro, caminhando, que é um momento para você, de fato, descansar com a sua família. Então, vamos lá para Cascavel, no Paraná. Cascavel tem incentivado o setor de turismo rural para atrair mais pessoas para visitar e conhecer a cidade. O município já é rota para Foz do Iguaçu, que tem um dos maiores atrativos naturais do oeste do Paraná, as Cataratas do Iguaçu. Mas como competir com essa grandiosa beleza natural? A melhor maneira é investir em políticas públicas, voltadas para uma das maiores riquezas mais próximas da natureza, as propriedades rurais. Quando falamos do turismo rural, o turismo local não apenas fomenta o município economicamente, mas também traz uma mensagem de fé para aqueles que participam e têm contato com a natureza. Um cantinho no meio rural. O local era apenas para encontro de amigos. O pai e o avô de André eram quem cuidavam dessa propriedade. Mas após a morte do pai e do avô, o médico veterinário descobriu uma possibilidade de transformar o local de lazer da família em um rendimento. Nós tivemos algumas bênçãos que abriu os nossos olhos para fomento de turismo rural e fomento de modificar as vidas, de poder contribuir com a sociedade, né, nessa forma. Meu intuito é resgatar almas e abençoar almas através do contato com a natureza, através do contato com a presença de Deus nesse local, com a energia que esse local solicita aos visitantes. Outro que também viu no turismo de fé uma oportunidade de conectar pessoas é Carlos Eduardo. Rotas de cachoeiras, trilhas e meditação. Uma dessas trilhas é chamada de Poder do Agora. Essa trilha, o objetivo dela é exatamente esse: tirar o ser humano do cotidiano dele, onde você tem WhatsApp, tem um monte de coisa tocando ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo, né? Levar ele para um ambiente em que a conexão que ele tem com as redes sociais é quase nenhuma, ou com o mundo lá fora, e fazer ele olhar para dentro. Então ele cria essa primeira conexão consigo mesmo, né? E aí quando ele cria essa conexão, ele olha para o próximo. E ele vai se conectando com as outras pessoas, uma coisa que hoje a gente já não faz, né? E além disso, a gente leva grupos para a montanha também. Então tem algumas semanas no meio do ano, a temporada de montanha, que eu fico 2, 3 semanas fora, isolado nas montanhas. Então isso também traz essa questão espiritual, né? De total isolamento no meio do nada, em contato com Deus, então é muito legal. Se eu te perguntasse qual é o prato brasileiro que mais tem sabor ou que mais agrada, o que você responderia? Acho que é bem difícil responder isso, né? Tanta gente iria pro lado talvez de feijoada ou doces, mas o que vem aqui é um prato bem típico e envolve a picanha. Preste atenção nessa matéria. Macia, suculenta e com aquela camadinha de gordura que dá todo o sabor. Ah, picanha!
picanha. Quem é que não gosta? Além de fãs da carne, nós brasileiros somos experts no preparo. Não é à toa que a nossa picanha foi eleita o prato mais saboroso do mundo pelo Taste Atlas, que é uma espécie de enciclopédia da gastronomia. O site listou cerca de 11 mil pratos no planeta, com base em mais de 395 mil avaliações de usuários. O prato número 1 do mundo é um corte que vem da parte superior traseira do animal, acima do bumbum. É a carne mais usada para churrasco no Brasil. Primeiro, ela é grelhada e depois cortada em fatias. A sugestão do Taste Atlas é que a picanha seja servida com farofa. Além da churrasqueira, outra recomendação do site é o preparo na frigideira. E você, como bom brasileiro, sabe preparar uma picanha? E já que a picanha brasileira foi eleita o prato mais saboroso do mundo, nós podemos nos despedir, né? De repente vai ser o seu churrasquinho do fim de semana. Então, fique com a gente aqui na companhia da TV Evangelizar e eu encontro você na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 3h30 da tarde. Fique com Deus.